Você pode abrir sua Bíblia, Gênesis 16. Gênesis é muito difícil, né, irmãos? É logo ali, não tem jeito. Gênesis 16. Vou ler o capítulo todo porque são apenas 16 versículos. Gênesis 16. E faço a leitura na versão século 21, acompanhe-me na sua. Diz assim: Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abrão: O Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se à minha serva, pode ser que eu venha ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela então, vendo que estava grávida, passou a olhar com desprezo sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Abrão respondeu a Sarai: A tua serva está em tuas mãos, faze-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a e Agar fugiu de sua presença. Então o anjo do Senhor, encontrando-a junto a uma fonte no deserto, a fonte que está no caminho do sul, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e aonde vais? Respondeu ela: Estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Disse-lhe o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. E o anjo do Senhor acrescentou: Multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor disse-lhe ainda: Estás grávida e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará na presença de todos os seus irmãos. E o nome do Senhor que com ela falava, ela chamou El-roi, pois disse: Não vi eu neste lugar aquele que me vê. Por isso aquele poço que está entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-lahai-roi. E Agar deu um filho a Abrão, e ele chamou de Ismael, o filho que tivera com Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Eu estava em dúvida se eu ia falar sobre a arte de saber esperar ou sobre a fé que sabe esperar, irmãos, né? E como eu coloquei inicialmente que era a arte de saber esperar, fiquei com esse título. Mas a fé que sabe esperar encaixa-se melhor. Anos atrás, eu estava numa cidade próxima a Lisboa. Tinha vindo da praia com a minha família e nós estávamos cansados. E, sem percebermos, pegamos um engarrafamento e passávamos por uma cidade que nós conhecíamos mais ou menos, mas havia uma avenida paralela a que nós estávamos, que estava totalmente vazia, e eu sabia que lá no final ela dava junto à que estava engarrafada. Eu, muito esperto, impaciente com aquele engarrafamento, vi aquela avenida vazia, arrumei um jeito, entrei para lá e lá para frente, passando, todo mundo passando. Eu falei: se a turma bobona não sabe que lá na frente. E quando eu cheguei mais lá na frente, o trânsito estava impedido. E eu tive que voltar exatamente para o lugar de onde eu tinha saído, e perdi mais tempo ainda e fiquei mais irritado ainda, não é? Apressado come cru, irmãos. Diz isso e queima a língua, não é mais ou menos isso que as pessoas dizem?
por não saber esperar, eu me dei muito mal. Gênesis 16 é atualíssimo, irmãos. Trata-se de uma ótima lição para o povo de Deus, porque nós precisamos aprender a esperar e precisamos andar também pela fé. Precisamos aprender a esperar que Deus cumpra as suas promessas do jeito dele, no tempo dele. E como é difícil isso, irmãos. Abraão estava com 85 anos de idade, e ele começou a caminhada com o Senhor 10 anos atrás. Já havia aprendido valiosas lições sobre fé, mas ainda não tinha se formado plenamente na fé. E Deus, como todos sabemos, havia lhe prometido um filho a Abrão e Sarai. Eu vou chamar de Abraão e de Sara, mas aqui ainda é Abrão e Sarai. E aí, irmãos, era um período de espera, porque Deus não disse para Abraão: olha, ô Abraão, você vai esperar 25 anos. Deus não falou nada, Deus disse: você vai esperar, eu vou cumprir essa promessa. O que vocês prefeririam? Que Deus dissesse: você vai esperar 25 anos? Eu me lembro quando nós fomos construir esse templo aqui, e o Dr. Valfredo Tomé fez o projeto, e eu, com muita inexperiência, eu nunca construí nada, eu perguntei ao Dr. Valfredo Tomé: Dr. Valfredo, quanto vai custar esse projeto? E ele falou assim para mim: Renato, não sei. Quase que ele disse: não sei e tenho raiva de quem sabe. Ele não disse isso não, mas ele mais ou menos disse isso, eu entendi isso. Ele falou: e eu não sei, e se eu soubesse eu ia errar. Mas se eu soubesse eu ia também, se dissesse, eu ia desanimar. Porque eu sei como uma igreja constrói um templo. Uma igreja constrói um templo assim: vocês vão fazer a fundação, aí vocês façam um orçamento de quanto vai sair a fundação. Vai sair, vamos dizer, 300 mil. Vamos levantar 300 mil? E aí a gente se move, aí levantamos 300 mil, fazemos a fundação. Que bom, graças a Deus. Agora tem a primeira laje. Quanto é que vai custar a primeira laje? A primeira laje vai sair por 180 mil, vamos correr atrás dos 180 mil. E foi mais ou menos isso que nós fizemos, apenas, resumindo tudo o que nós fizemos, 22 anos, quase os 25 anos que Abraão esperou, né, irmãos? Então, mas veja o que diz, era um período de espera, e quase todos nós não gostamos de esperar. Olha o que diz Hebreus 6, 11 e 12, na linguagem de hoje. Preste atenção. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. Repararam o que é dito em Romanos 6, 11 e 12? Deus tem um tempo perfeito para todas as coisas. Gênesis 16 mostra como a impaciência de Sara e Abraão trouxeram conflitos, não apenas para o lar dos dois, o que já seria muito ruim, mas também para o mundo todo, irmãos. Aquilo que os jornalistas ainda chamam hoje o conflito árabe-israelense. Até hoje nós vivemos à sombra desse conflito árabe-israelense. Esse conflito se teve início com essa impaciência do capítulo 16. E o que estava em causa aqui não era apenas o nascimento de um bebê, mas o grande plano de Deus para a salvação do mundo. E eles ficaram
impacientes. E por que Deus demorou tanto a cumprir a sua promessa? Eu disse para vocês que Deus não especificou o tempo que a promessa seria cumprida, Ele prometeu. E eu vou dar algumas razões porque Deus demorou. Em primeiro lugar, Deus queria que Abrão e Sarai estivessem amortecidos para que a glória fosse dada a ele. Olha o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, 12. Olha só, olha o que ele diz. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, olha a expressão, que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos de areia da praia do mar. Eu peguei esse mesmo versículo em outras versões, e a outra versão diz assim: portanto também de um homem já sem vigor, nasceu uma descendência tão numerosa. Peguei outra versão, revista e atualizado, por isso também de um homem, e esse já amortecido. Quando Abrão tinha 85 anos de idade, presta atenção porque nós lemos isso, ele ainda se mostrava viril o suficiente para ter um filho com Agar. 85 anos de idade, tá? De sorte que não era momento de chegar o bebê prometido, não era o momento de chegar o bebê que seria o cumprimento de um milagre o seu nascer. Aquilo que é realmente feito pela fé é realizado para que haja glória a Deus, irmãos. E aí Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos 4:20, falando de Abraão, ele disse assim: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, a verdadeira fé traz glória ao nome de Deus. Guarda isso, tá? Então, se Abraão tivesse um filho com 85 anos de idade ainda, ele tinha acabado de ter um filho com Agar, e tivesse um filho, um outro filho, o filho do cumprimento da promessa, todo mundo ia passar a pensar: esse filho foi obra de Abraão. Mas Deus queria que o nome dele fosse glorificado no nascimento daquele filho. E então, a promessa veio no tempo de Deus, mas humanamente para Abraão estava demorando. Em segundo lugar, outra prova de que você está andando pela fé é que não se apressa. É o que nos diz o profeta Isaías em Isaías 28:15. Vamos ler todos juntos? Prestem atenção, eu quero que vocês leiam, mas quero que prestem atenção ao que está sendo dito, tá bom? Vamos lá nós. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Aquele que crer não se apresse. Isaías 28:15. Mais tarde, o apóstolo Paulo pega esse texto e citou esse versículo em Romanos 10:11 e ampliou o seu significado dizendo o seguinte: todo aquele que nele crê não será confundido. Foi o mesmo Espírito Santo que inspirou tanto Isaías quanto Paulo, e ele tem o direito de fazer tais alterações. O Espírito Santo, nós não. E sempre que nós deixamos de confiar em Deus, nós começamos a nos apressar
E geralmente vamos em direção errada, não vamos na direção de Deus e acabamos sendo confundidos. Foi assim com Sara e Abraão e acontece conosco também. Terceira razão, porque Deus demorou aparentemente. A outra indicação de que agimos por fé é quando nós vamos de acordo com a palavra de Deus, quando nós andamos segundo a palavra de Deus. E olha o que diz a Bíblia, um texto bem conhecido nosso, Romanos 10, 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Se você está obedecendo ao que Deus diz em sua palavra, você pode agir pela fé e saber que Deus o abençoará. Mas não foi o que fizeram tanto Abraão quanto Sarai, tanto Abraão quanto Sara. Eles não estavam calcados na palavra de Deus. Lembra-se na semana passada, quando eu falei sobre Abraão chegou em Canaã, e ele não ficou em Canaã porque havia fome, e ele foi para o Egito, e a Bíblia não diz que ele orou por isso. Quando ele chega lá no Egito, ele fica com medo de Faraó e começa a tramar. Ele fala assim: olha, você é muito bonita, Sara, você vai dizer que você é minha irmã, para livrar a minha cara, né? Quando a gente age com fé e baseado na palavra, irmãos, a gente sabe que Deus vai abençoar, mas quando a gente age confiado na gente, irmãos, pode ficar certo que a gente está plantando encrenca, tá? Então, a palavra de Deus, se aquilo que você está fazendo é calcado na palavra, a fé, ela é calcada na palavra de Deus. Quarta coisa, sempre que você estiver vivendo pela fé, Deus lhe trará e lhe dará alegria e paz. Isso é tão óbvio, mas eu vou repetir. Sempre que você estiver vivendo pela fé, Deus lhe dará alegria e paz. Vamos ler todos Romanos 15, 13, prestando bem atenção. Todos juntos? Que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Está entendendo o que está dizendo ali, irmãos? Então, grave 4 características da fé. 4 características da fé. A fé está disposta a esperar. A fé, ela está preocupada em glorificar a Deus somente. A fé obedece à palavra de Deus e a fé traz alegria e paz ao nosso coração. São essas 4 características. Então, lembre-se, a verdadeira fé baseia-se na palavra de Deus e não na nossa sabedoria. Agora leia comigo, olha o que diz na versão linguagem de hoje, o que aconteceu no capítulo 16, versículo 2. Um dia Sarai disse a Abrão: já que Deus eterno não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. Sarai e Abrão tinham recebido uma promessa da parte de Deus. Para que ela se cumprisse, eles deveriam ter um filho. Mas Sarai era estéril e o tempo avançava. E um filho só nasceria através de um milagre. Mas ela não conseguiu esperar e fez aquilo que muita gente faz em nosso tempo, decidiu dar uma ajudazinha a Deus, ela decidiu fazer o milagre. E aí o que ela fez? Né? Ela tramou, irmãos. É mais ou menos uma trama parecida
com a trama que Abraão fez lá no Egito. Mexeu os pauzinhos, não é isso? Abraão chegou lá sem consultar Deus, ficou com medo e tramou uma mentirinha, uma ciladinha. Agora parece que Sara vai pelo mesmo caminho, não sem antes culpar a Deus. Já que o Deus eterno não me deixa ter filhos. A outra versão diz: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, versículo 2. Então, há uma reclamaçãozinha também com Deus. Além disso, parece que Sara não está preocupado em momento nenhum em glorificar a Deus. Eu disse para vocês que a fé bíblica, ela está preocupada em glorificar a Deus. E em tempo algum, Sarai, ou Sara, como queiram falar, ela disse assim: também pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela, me edificarei por meio dela, diz a outra versão. Ela não está preocupada com a glória de Deus, ela está preocupada com ela. E nós acabamos de ver isso, que a verdadeira fé quer glorificar a Deus. E olha o que ela diz: pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. Dá a ideia, irmãos, de que o único objetivo dela era se edificar com aqueles filhos, como ela disse, me edificarei por meio dela. Então, há aqui no versículo 2 uma pontinha de decepção com Deus e até mesmo uma intençãozinha de culpá-lo. O Senhor me tem impedido de dar à luz. Quando um crente começa a culpar Deus por coisas que acontecem na sua vida, ele começa a se meter em enrascadas, irmãos, sem dúvida alguma. A gente pode até ouvir Satanás sussurrando aos ouvidos de Sara: Deus não está dando a mínima da atenção para você, menina. Deus não está lhe dando aquilo que você tem direito. Se Ele amasse mesmo a você, Ele não ia lhe negar isso. E então a solução arrumada por Sara foi fácil e foi legal. As leis matrimoniais daquela cultura e daqueles dias eram perfeitamente aceitáveis que Abrão tomasse a sua escrava Agar para ser a sua segunda esposa. A solução foi fácil. O escravo era uma coisa, uma propriedade do seu dono. O filho que Agar tivesse com Abraão seria filho de Agar, não seria filho de Agar, mas de Sarai. Ela era dona da escrava e o filho da escrava também seria a sua propriedade. Simples, não? Nós, muitas vezes, temos umas soluções tão simples que nós ficamos impressionados como Deus não vê como as coisas devem ser feitas. Não é assim, irmãos? Nós temos a nossa solução e vemos por que Deus não faz assim. Nós vemos que pode ser feito facilmente e parece que Deus não enxerga. Não é assim que a gente pensa na nossa estultícia, irmãos. No entanto, nem tudo que é permitido pela lei ou que parece dar certo é aprovado pela vontade de Deus. Nem tudo que parece fácil, nem tudo que parece dar certo, nem tudo que é permitido pela lei dos homens é aprovado pela vontade de Deus. Em momento algum, preste atenção nisso, Deus aceitou Agar e chamou Agar de esposa de Abraão. Tanto assim, que se você acompanhar comigo, olha o versículo 8, olha o que diz o versículo 8. Versículo 8 diz assim: perguntou-lhe Agar, serva de Sarai,
de onde vieste e aonde vais? Ele não perguntou, Agar, esposa de Abraão, de onde vieste, para onde vais? No capítulo 21 de Gênesis, capítulo 10, Agar é referida também como essa escrava e seu filho. Não a esposa de Abraão e seu filho. Deus nunca chamou Agar de esposa de Abraão. A Bíblia diz que tudo que não provém da fé é pecado. Romanos 14, 23. E deu errado, irmãos, deu errado. Esse plano fácil, legal, maravilhoso de Abrão e Sarai, que não tiveram paciência, deu errado. Porque olha o que diz o versículo 4. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. E aí logo, Sarai precisou encontrar alguém para culpar. Dessa vez, quem ela culpou? Primeiro ela quase, no versículo 2, culpa a Deus. Mas agora, quem ela culpa, irmãos? Versículo 5, olha quem ela culpa. Culpa quem? Aí eu dei a mole, né, para os irmãos, mas vejam só, culpa o marido. Olha os versículos, vamos ler todos juntos. Aí Sarai disse a Abrão, por sua culpa, Agar está me desprezando, eu mesmo a entreguei nos seus braços, e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Deus eterno julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Abrão não tinha lido o livro Breve Introdução ao Pensamento Feminino, um livro de 1247 páginas, breve introdução ao pensamento feminino. Ele não leu. Quando Agar, presta atenção, você tem que prestar atenção a essa lição, que é essa lição do Renato. É assim, irmãos, olha, quando Agar disse para dona Sarai, quando Agar disse para Abrão, meu bem, pega a nossa serva Agar e vai ter um filho com ele. Se ele tivesse lido o livro, ele saberia que aquilo era proforma, era para ele dizer assim, não, meu amor, você é minha mulher, e nós vamos crer que Deus vai dar um milagre para a gente. Eu vou ter esse filho de você, afinal você é o amor da minha vida. Era isso que Agar queria ouvir, mas o bobão do... Sara queria ouvir, desculpa, estou até animado, ó. Né? Olha só, mas o bobão do Abrão, que não leu esse livro maravilhoso, que todos têm que ler aqui, Breve Introdução ao Pensamento Feminino, só 1247 páginas. Irmãos, ele não leu e ele foi lá se mexer com Agar, irmãos. Mais uma vez, voltando ao sério, ela envolve Deus, Sara envolve Deus na sua embrulhada. Antes, ele era o culpado. Agora, no versículo 5, se você prestou atenção, Deus é o juiz que deve decidir, mas ela já decidiu que o culpado é... Irmão, quem é homem aqui? Quem é homem aqui? Eu hoje estou correndo um risco aqui, eu tenho que sair daqui escoltado, irmãos, né? Porque eu vou falando alguma coisa, homens aí me defendam. Quantos homens já não viveram uma experiência parecida como essa, né? A mulher diz, manda, vamos fazer, não, faz, e depois você faz, e aí você está enrascado. Irmãos, além de culpar Abrão, ela maltratou Agar. Diz o versículo 6.
Abraão respondeu: está bem, Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. E mais tarde, ainda aumentou a carga sobre a escrava. Isso está em Gênesis 21, nos versículos 9 e 10. Olha o que ele faz. Certo dia, Ismael, o filho de Abraão e da egípcia Agar, estava brincando com Isaque, o filho de Sara. Quando Sara viu isso, disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro junto com Isaque, meu filho. Então, irmãos, deixa eu dizer para os irmãos, Abraão e Sara foram reprovados no teste. Eles não passaram porque eles não estavam dispostos a esperar no Senhor e se precipitaram colocando em prática os seus próprios planos. Agiram a satisfazer apenas a si mesmos e não para glorificar o nome de Deus. Eles não obedeceram à palavra e certamente isso não trouxe nem alegria, nem paz aos seus corações. São as marcas da fé. A fé sabe esperar, e a fé glorifica a Deus, a fé anda segundo a palavra, e o resultado da fé é alegria e paz no coração. Sarai, mais tarde, conhecida como Sara, não era uma pessoa fácil de se viver, irmãos. Ela, em toda a Bíblia, faz poucas intervenções nos relatos bíblicos, e sempre as intervenções não a elevam muito. Parece ter sido uma pessoa de temperamento difícil. Mesmo assim, ela tornou-se uma das heroínas da fé. Curiosidade, na Bíblia, em Hebreus 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. Só 2 mulheres na galeria, o que é coisa maravilhosa, porque mulher era subnitrato de pó de nada naquele período, né? E então, as 2 mulheres, uma é Sara e a outra é Raabe, a prostituta que creu, né? Irmãos, Deus a usou, Deus se agradou de Sara, apesar daquilo que nós podemos julgar serem defeitos de temperamento, mas quem aqui não os tem? Né? Quem não tem defeito de temperamentos aqui, de temperamento? E isso, longe de ser um estímulo a não procurarmos ser pessoas melhores, nada disso, isso nos mostra o que é a graça. Deus usa pessoas pecadoras, imperfeitas, cheias de falhas, e glorifica o seu nome através delas, como fez com a própria Sara. O grande problema de Sara, mais que o seu temperamento, foi não saber esperar. E é um problema de muitos crentes, não saber esperar. Ou como um irmãozinho que orava assim: ó Deus, dá-me paciência, mas eu quero agora. Né? Jesus é o nosso exemplo para todas as coisas, e Jesus é o exemplo de paciência. Jesus soube esperar, irmãos. Vá ler o Evangelho de João, e quando você lê o Evangelho de João, Jesus não faz algumas coisas porque ainda não havia chegado a sua hora. Leia o Evangelho de João, ele só age quando chegava a hora dele. Mas na tentação, Jesus soube esperar. Satanás o tentou para pedir pão quando ele teve fome. E aí a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz: então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Mateus 4:3. E você sabe como Jesus reagiu, mas mais enriquecedor de como Jesus reagiu é como a história terminou. Olha como é que a história terminou.
Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Mateus 4:11. Jesus disse não àquela tentação, e o socorro já estava a caminho quando Satanás se apresentou e começou a tentar Jesus. Mas Jesus soube esperar. Se ele tivesse cedido à sua fome, lembra se ele estava 40 dias sem comer? O Salvador teria caído e com ele todo o propósito de Deus. Muitas vezes Satanás chega primeiro, irmãos. Então a gente precisa prestar muita atenção. Primeiro exemplo de Jesus mostrando que ele soube esperar na tentação, mas o segundo exemplo de que Jesus soube esperar está na cruz. Na cruz ele também soube esperar. Aqueles momentos de dor, de vergonha, pareciam intermináveis, mas a cruz era necessária. Lembra-se da maior tentação da cruz? O que diziam? Desça da cruz e creremos nele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eles diziam, desça da cruz e nós creremos em vocês, em você. Creriam nada, irmãos. Não iam crer droga nenhuma. Mas não havia atalhos para o plano de Deus. O caminho da fé passa pela cruz. E esse é o grande problema de muitos crentes. Muitos de nós queremos atalhos, nós queremos caminhos abreviados, nós temos pressa, nós queremos o fim do sofrimento, nós queremos tudo sem sofrimento. E o Salvador foi obediente, cumprindo tudo e esperando a ação do Pai. E o resultado já é conhecido, e nós vamos ler o resultado num texto magnífico do apóstolo Paulo, falando o resultado da espera de Jesus, dele não ter tomado atalho. Vamos ler? Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é mais importante do que todos os outros nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. As nossas soluções podem ser aos nossos olhos muito mais fáceis. Satanás pode chegar primeiro, e ele chega primeiro não é porque ele é prestativo não, mas porque ele é devorador. A ação de Deus sempre vem no tempo certo, nem antes nem depois. Então, o grande desafio à fé nossa é sabermos esperar. Olha o que diz o Salmo 37, 5, bem conhecido nosso. Vamos ler todos juntos? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como diz na linguagem de hoje, põe a sua vida nas mãos do Deus eterno. Confio nele e ele o ajudará. Deus faz as coisas certas no tempo certo. E vou dizer para você, Deus nunca se apressa, Deus nunca demora. Ele faz tudo no tempo dele, no melhor tempo para todos nós. Que Deus nos abençoe.